1996, 13 de janeiro, segundo ufólogos, a FAB, Força Aérea Brasileira, registrou um objeto voando nos céus ao sul de Minas Gerais. No mesmo dia, o casal Oralina de Freitas avistou por volta da 1h da madrugada uma movimentação estranha dos animais. Foi então que viu um objeto dispersando fumaça. Sendo assim, chamou seu marido Eurico de Freitas. Ambos observam o fenômeno por 40 minutos. O objeto sumiu em direção à rodovia Fernão Dias. Oralina disse: "Eu saí para olhar. O gado estava correndo. Aí eu avistei o objeto passando." Eurico complementa: "Era um objeto cinza e tinha fumaça. Grande. Luz não tinha não. Sem barulho." Na mesma noite, Carlos de Souza descreve o mesmo objeto. Ele diz ter visto o objeto na rodovia Fernão Dias. O objeto estava em queda e caiu entre Varginha e Três Corações. Rapidamente foi até o local para prestar ajuda. Porém, diz ter sido rispidamente recebido por militares que o obrigaram a deixar o local. A data e o horário batem com o relato do casal Oralina e Eurico Freitas. 20 de janeiro do mesmo ano. 7 dias após o ocorrido, aconteceu algo diferente. Por volta das 8h da manhã, moradores relatam o avistamento de animais estranhos perambulando nas zonas de mata. Os bombeiros foram acionados. Junto com os bombeiros, via-se caminhões da ESA, Escola de Sargentos, que em conjunto realizaram operações nessas zonas de mata. Segundo o relato de moradores, tiros de fuzil foram disparados. Logo em seguida, os militares saíram com sacos pretos, como se carregassem um corpo. No mesmo dia, 3 meninas andavam em direção à casa delas. Isso ocorreu por volta das 15h30. Uma delas era Kátia Andrade Xavier, que na época tinha 21 anos, e as irmãs Liliane de Fátima Silva, de 16, e Valquíria de Aparecida Silva, de 14 anos. As 3 percorreram um caminho diferente, que passava por uma pequena zona de mata. Ao chegar em um terreno baldio, avistaram a criatura. Kátia deu um grito ao avistar o estranho ser. As irmãs logo em seguida olharam e viram a mesma criatura, que agora encarava as jovens. As irmãs descrevem da seguinte forma: estava com as mãos no meio das pernas, braços bem finos, os olhos eram 2 bolas vermelhas. Um homem ou animal não era, de jeito nenhum. Também acrescentaram haver manchas na pele como se fossem veias e 3 protuberâncias na cabeça. O local fedia a enxofre e amônia. Ao chegar em casa, Liliane relata para a mãe delas: "Mãe, vimos o capeta." A mãe e as meninas voltam para o local e não encontraram nada, somente aquele cheiro de podridão. Um pedreiro que estava no local diz que os bombeiros teriam levado aquele estranho ser. Aquele dia em questão foi um dia muito quente, mas à noite tudo mudou. Uma forte chuva cai em toda a cidade, um verdadeiro temporal, que ocasionou queda de energia. Naquela noite, Marco Lixerese, de 23 anos, era um policial militar. Estava em um carro junto com seu colega. Devido à chuva, ele passou em casa para trocar de roupa. Disse que não esperasse, pois demoraria por causa do serviço. Na mesma noite, avistaram uma criatura na rua Benevenuto Braz Vieira, a mesma do avistamento das 3 meninas. Isso ocorreu por volta das 20h. Marco desceu do carro e, sem nenhuma medida de proteção, agarrou a criatura e a levou para o carro. Se direcionaram para o Hospital Humanitas de Varginha. Uma ala inteira estava privada. Moradores dizem terem visto um comboio militar que isolou a área. Marco Lixerese morreu dia 15 de fevereiro aos 23 anos. Seus sintomas foram febres e dores pelo corpo. A causa da morte seria um processo infeccioso. O médico da época, o cardiologista Cesário Licon Furtado, relata: "Eu e outro médico demos os 2 melhores antibióticos da época e ele não melhorou nada. O laudo oficial diz que a morte foi de infecção generalizada." Mas a história não termina aí. Em fevereiro, no zoológico de Varginha, o porteiro relata que os bombeiros haviam trazido um estranho ser. Eles procuravam por Leila Cabral, que é bióloga. Porém, logo depois foram embora, pois não quiseram esperar muito. Depois deste ocorrido, alguns animais do zoológico morreram. Leila relata o seguinte: "O
O problema foi esse. Eles tinham os mesmos sintomas na necropsia, mas eram animais de espécies diferentes e que se alimentavam de formas diferentes. Também não deu bactéria. Então, isso deixa complicado o negócio. Também há relatos que o exército americano se envolveu no caso. O posicionamento do exército brasileiro beira ao ridículo, dizendo que as 3 meninas confundiram a criatura com um morador da cidade conhecido como Mudinho, ou que um casal de anão teria tido um bebê no hospital. O problema é que todas essas explicações não cobrem todo o caso, como o casal de fazendeiros Freitas, o motorista Carlos de Souza, as meninas e o caso de Marco Lixerese, ou o zoológico. O caso Varginha ainda está confidencial e nada foi divulgado até então, o que causa uma estranha contradição, já que o próprio exército disse não haver nada de anormal neste caso. E vocês, macheteiros, o que vocês acham deste caso? Deixe nos comentários se acha que foi real ou se o caso foi aumentado e distorcido. Sua opinião é importante. Um forte abraço e até a próxima.